Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o Akasha, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras planetárias, sobre a situação do momento planetário da humanidade, sobre questões políticas, sobre questões financeiras, da economia mundial ou mesmo do mercado de trabalho brasileiro, que é o que nós vamos falar hoje. Então, se você quer saber mais sobre o mercado de trabalho brasileiro, quer saber como é que isso está se comportando e como vai se comportar no futuro, fique aqui comigo que eu conto isso tudo para você já já. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. Vamos falar então sobre mercado de trabalho brasileiro e principalmente em função de tudo o que está acontecendo desde março do ano passado em função da pandemia. Eu fiz esta pergunta exclusivamente aos senhores dos registros para que a gente possa trazer um pouco de visão, trazer algum entendimento, trazer talvez até uma nova forma de colaboração da população entre si. Bom, quando eu abro os registros, logo no início eu tenho uma visão que é metafórica, que aparece uma construção circular, como se fosse uma oca, que é, na verdade, a representação desse mercado de trabalho brasileiro, como se ele fosse ali personificado. E dentro dessa oca existe apenas uma pessoa, né? Também dentro dessa representação. Ao redor dessa oca existe uma grande geleira, bastante alta, e essa geleira está pegando fogo. E eu acho bem interessante, porque aqui já mostra, né, duas coisas totalmente opostas, né? Gelo e fogo, uma geleira pegando fogo. E eu pergunto o que isso significa dentro do mercado brasileiro, que informação traz isto para a gente. E essa metáfora, ela fala sobre uma situação caótica, gerada pela falta de entendimento, pela falta de cooperação e pela falta de compaixão da maioria das pessoas. Então, o que está sendo falado aqui é que a situação, em geral, não é causada apenas pela má gestão. É também, mas não é apenas isso. Nós precisamos entender que a população brasileira é gigante. São muitas pessoas. E dentro dessa população, muitas e muitas e muitas pessoas dependem de um emprego para sobreviver. Dependem dessa renda que vem do seu trabalho. Por isso que a cooperação, por isso que a colaboração e a compaixão nesse momento são extremamente essenciais para que a gente possa se reerguer, para que a gente possa reequilibrar o mercado brasileiro, para que a gente possa mudar a cultura que existe de algumas pessoas que querem sempre ter vantagens, algumas pessoas que não se sacrificam de forma alguma e querem ter vantagem sobre outras pessoas. E eu estou falando isso de pessoas que são também empregadas. Não estou falando isso apenas de empresários que exploram esses empregados, mas sim também de empregados que querem muito terem os benefícios sem precisarem trabalhar, digamos assim, sem precisarem dar algo em troca. Então vamos lá, que existem aqui dois pontos de vista bem importantes.
Existe sim a questão de empresas que exploram empregados? Existe. Existe sim a questão de empregados que exploram empresas? Existe também. Então nós não podemos deixar de olhar para os dois lados da questão. Vai continuar acontecendo dos empresários escolherem os seus empregados de acordo com aquilo que o empregado significa para a empresa, de acordo com aquilo que esse empregado traz de colaboração para dentro da sua empresa. Obviamente que se a empresa está vendendo muito, se a empresa está com muitos ganhos, ela pode aumentar a quantidade de pessoas que trabalham para essa empresa. Ao contrário, se a empresa não está vendendo muito, como é o caso agora que nós temos uma crise financeira acontecendo, é sim possível e está acontecendo dessas empresas despedirem os seus empregados. Esta é a forma como o mercado se comporta. Um pouco mais agressivo agora, em função da pandemia, mas existe um grupo de pessoas que me parece que não está sendo visto nesse momento. Parece que esse grupo de pessoas ficou escondido atrás de tantas más notícias, de tantas notícias para tirar o foco da gente, para desviar a atenção, que é um grupo de pessoas que está sim entrando em acordo com os seus empregados para que não seja necessário despedi-los, para que a empresa não quebre, não feche as portas e possa sim manter esses empregados por mais tempo e possa sim trazer benefícios para esses empregados por mais tempo, para mais empregados e para mais tempo. E eu tenho visto isso pessoalmente de algumas pessoas que eu conheço e que estão fazendo movimentos muito bonitos em prol dos seus empregados, fazendo o máximo possível esforço para que esses empregados não sejam despedidos, para que não fiquem na carência. Então, a gente fala muito sobre as coisas ruins que estão acontecendo e a gente esquece de olhar que existem sim pontos bons e bonitos acontecendo. E há, dentro dessa leitura que eu fiz, uma informação que me deixou muito entusiasmada, que me deixou muito positiva em tudo isso que está acontecendo. Existe também um outro grupo de pessoas que não ficou esperando as coisas quebrarem, não ficou esperando piorar. Existe um grupo de pessoas que resolveu, então, criar necessidades nas pessoas, criar novos nichos de trabalho. São pessoas que estavam empregados, perderam seus empregos e resolveram, bom, não tenho nada a perder, só tenho a ganhar, vou trabalhar por conta. E não só foram trabalhar por conta, criaram novos tipos de trabalho, criaram novas formas de serviço a serem feitas e olharam e aproveitaram a oportunidade desse mercado. E essas pessoas não só aproveitaram, como elas também estão criando empresas, num primeiro momento, às vezes até autônomas, e, a princípio, expandem a ponto de começar a empregar pessoas dentro desse seu nicho novo de trabalho. Então, isso também é uma novidade, isso também é algo que está crescendo muito, e eles dizem aqui, mais do que a gente tem conhecimento, há novos nichos, novos setores sendo criados. E me parece, então, que o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação, de criatividade, principalmente aqui no Brasil, as coisas são impressionantes nesse nível. Acho que falta investir um pouco mais em pesquisa, tecnologia e tudo mais. Mas também nesses setores de pesquisa e tecnologia, nós temos algumas informações bem interessantes. Eles falam que nos próximos meses, a partir do final de agosto, entre final de agosto e março, a gente vai ver o surgimento de novas máquinas de trabalho, o surgimento de novos
setores, de novos tipos de serviços e, enfim, muitas outras profissões, vamos dizer assim, sendo criadas por necessidade mesmo, para poder completar esses espaços, essas lacunas que ficam faltando nesse mercado de trabalho que está se manifestando. Então, é importante que a gente entenda que isso vai sendo transformado à medida que vai acontecendo, que isso vai sendo transformado à medida que nós vamos também nos transformando, nós vamos nos modelando. E o que é falado aqui então? Que vai haver necessidade de pessoas serem treinadas para trabalhar nessas novas profissões, para trabalhar nesses novos mercados de trabalho que estão aparecendo, essas novas funções, e que sim, vai ter um momento em que as empresas vão precisar pessoas novas serem treinadas para essas novas funções. Então, me parece que muitas novas profissões vão surgir a partir dali. Então, entre final de agosto agora e março do ano que vem, isso vai começar a surgir muito rapidamente, né? A partir de março é que as coisas começam realmente a andar nesse sentido, em função de que é quando as coisas, né, vão ser implementadas e as necessidades vão surgindo. Então, é um crescimento como se fosse uma progressão matemática, né? Onde isso vai surgindo, vai criando vagas e essas vagas vão criando cada vez mais necessidade. Depois que isso acontece, vai surgir a necessidade dos cursos que virão para a formação dessas pessoas, para que possam trabalhar nessas novas profissões, nesses novos cargos, nessas novas funções. E aqui me parece que não só vai surgir a questão dessas novas funções, como também algumas escolas, algumas organizações governamentais, estaduais, federais, vão sentir a necessidade de oferecer cursos, às vezes até gratuitos. Por quê? Porque muitas pessoas não têm condições hoje de pagar a formação. Algumas empresas vão contratar pessoas e essas empresas mesmo farão o treinamento. Então, nós estamos vendo algo que não é estático. As pessoas estão literalmente apostando para que tudo dê errado, para que o Brasil dê muito errado, para que a gente possa fazer uma mudança em cima disso que está errado. E existem coisas erradas? Obviamente que sim. Existem muitas coisas erradas. Mas o que importa é que existem pessoas indo adiante, largando o passado. Tem muita gente querendo que a gente volte para o passado. O passado, ele não existe mais. Aquele antigo comum, normal, que a gente conhecia lá atrás, antes de março de 2020, ele não existe mais. A forma como nós nos relacionamos com os nossos amigos, com nossos familiares, a forma como nós nos relacionamos com a nossa empresa, com os nossos empregos, com os nossos colegas de trabalho, tudo isso mudou radicalmente. Novas formas de trabalhar, muito mais simples talvez, apareceram. E nos dá grandes possibilidades de um trabalho mais fácil de ser feito, né? De um trabalho mais tranquilo, mais talvez até mais prazeroso. E a gente esquece de olhar para isso. A gente fica com aquele medo de que o futuro não seja tão bom quanto era no passado. Mas será que realmente o passado era tão bom assim? Será que nós não estamos apenas apegados a uma situação que está se modificando? Isto me parece síndrome de medo da mudança. Se eu escuto os meus avós, né, quando meus avós falavam assim: porque, nossa, essa nova geração não sabe o que é música. Esta nova geração não sabe se divertir. Esta nova geração não sabe trabalhar. Depois eu escuto os meus pais falando exatamente a mesma coisa.
E de repente eu vejo a minha geração falando exatamente a mesma coisa, que a geração que vem depois da gente não sabe o que é música, não sabe trabalhar, não sabe aproveitar o tempo, não sabe se divertir. É uma nova geração, é uma nova cultura. E isso vai acelerar cada vez mais. As diferenças vão ser cada vez mais rápidas, as mudanças e transformações, tanto da nossa cultura como da nossa forma de pensar, elas estão se modificando tão rápido, que nós não estamos tendo tempo de se adaptar de forma tranquila. E eu entendo que mudar dá medo. A cultura está mudando, mas nós precisamos soltar, deixar que a mudança ocorra. Parar de achar que daquele outro jeito era melhor. O que a gente precisa é se empenhar em fazer o nosso melhor, a nossa transformação. É isso que nós precisamos fazer. Quando a gente faz dessa forma, quando a gente permite que a mudança que precisa acontecer aconteça, então o tempo ele anda, o mundo ele anda, o mercado de trabalho também anda. O que você pode fazer hoje pelo mercado de trabalho? Você tem algum funcionário, algum empregado que você pode ajudar mais? Que você pode dar melhores condições dessa pessoa crescer, melhorar, evoluir? Você pode fazer isso sem que isso seja mandar de cima para baixo, sem que isso seja uma briga o tempo todo. Será que não é possível convencer a pessoa de que é melhor se transformar, de que é melhor mudar? Eu penso que quando nós entramos em acordos, quando nós conseguimos dialogar, quando nós trazemos razões firmes, razões que têm sentido, que fazem sentido na nossa vida, a gente consegue ajudar o outro a se encontrar muito melhor. E é isso que nós queremos, não é mesmo? A gente quer que o outro também cresça, melhore e evolua. A gente quer que o outro também esteja bem. A gente quer que o outro também esteja feliz. Que o outro também possa trabalhar, ganhar muito dinheiro para poder dar o melhor para os seus filhos, a melhor educação, o melhor conforto para a sua família. É isso que a gente quer. E é isso que a gente tem que continuar querendo. Não achando que a gente vai batalhar sempre só por aquilo que a gente precisa, mas sim fazer isso e, se possível, e sempre é possível, a gente conseguir fazer um pouquinho para o outro também. A gente conseguir dar melhor condição, certo? Nós estamos todos no meio, sim, de uma crise. E eu sempre acho que crises são aquela situação em que há muitas possibilidades de mudança. Vocês já viram a implosão de um prédio? Ela acontece rapidamente, mas ela acontece numa série de eventos, né? Há explosões que começam a acontecer de forma ordenada até que todo o prédio vem abaixo. E depois que esse prédio vem abaixo, que muita poeira se espalha, depois de muita sujeira, de muita bagunça, de muita dor que esse prédio caiu, a gente começa a limpar finalmente o terreno para iniciar uma nova construção. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Mas essa nova construção, ela só vai acontecer se nós assumirmos esta função de agentes de mudança. Quanto mais a gente se apega ao passado e tenta impedir que as mudanças aconteçam, mais dor a gente vai ter nessa mudança, porque nós é que estamos apegados. O planeta, a humanidade, num sentido de grupo, o Brasil como país, o planeta está pronto para essa mudança. Mas alguns indivíduos
tentam segurar essa mudança, tentam fazer com que essa mudança não ocorra. E isso vai criar dor exatamente para esses indivíduos. Eles é que acham que essa mudança é sempre para pior. Eles é que acham que a sua geração era melhor do que essa. Eu não sei se estão certos. Será que a gente pode realmente comparar duas gerações e dizer essa é melhor do que essa? Será que a gente pode mesmo comparar? Será que a gente consegue colocar numa balança tudo o que é ruim, tudo o que é bom em cada prato da balança e dizer, ó, aqui é melhor, aqui é pior? Eu acho complicado fazer isso, porque isso parte de julgamentos muito individuais. O que eu vou dizer que vai no prato daquilo que é ruim e no prato daquilo que é bom é diferente daquilo que você vai dizer o que é bom e o que é ruim. Como é que nós vamos fazer então essa balança? Será que não está na hora de a gente entender que os jovens vêm exatamente para criar uma grande mudança? E a nossa orientação, a orientação dos que vieram antes, sempre tem que ser de uma forma a levar esses jovens adiante. Sempre tem que ser de uma forma a incentivá-los a melhorar, a fazer essa mudança. Mas não é o melhorar de um ponto de vista do passado. Nós temos experiências, sim, temos, de uma outra época. De uma época que não havia a mesma tecnologia que existe hoje, de uma época que não havia a mesma ciência que existe hoje, de uma época que não havia a quantidade de conhecimentos que nós temos hoje, de uma época em que nós não conhecíamos tantas outras culturas, tantos outros grupos de pessoas com culturas tão diferentes. Então, será mesmo que o nosso passado é o passado que tem que permanecer? Uma outra questão que surge nessa leitura é a questão de novo da educação, que eu já falei numa leitura passada, e me parece então que está quase pronto de que grupos particulares irão começar a assumir a mudança dessa educação. Vai chegar um momento em que as organizações que tentam controlar a educação de uma forma a conter isso, a não deixar que essa estrutura cresça, que essa estrutura se movimente, eles não terão mais forças para segurar, porque um novo movimento, começando muito de baixo, começando de uma forma muito coletiva, vai mudar a forma da educação. Eu espero muito por isso, porque eu torço muito para que a educação mude, cresça, melhore. Eu acho que está muito aqui na hora da gente repensar o que é importante as pessoas saberem. O que é importante para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, enfim, quando chegar a vez deles, para eles estarem prontos para a vida, para crescer, melhorar, evoluir. Que valores eles precisam aprender, que raciocínios eles precisam desenvolver. Porque sim, a inteligência ela é desenvolvida, o raciocínio lógico ele é desenvolvido e nós precisamos muito de pessoas com raciocínio lógico. Isto não tem acontecido, me parece muito. Nós não temos foco no raciocínio lógico, porque se acredita que raciocínio lógico é só para pessoas que vão trabalhar nas áreas exatas. Não, não. Raciocínio lógico a gente usa para absolutamente tudo na vida, até para os nossos relacionamentos amorosos. E se você não tiver raciocínio lógico, se você não conseguir pensar sobre uma questão, essa questão vai engolir você. Então, a educação ela depende muito de nós querermos também que aquela pessoa ela se transforme sempre para melhor, que ela possa usar o máximo do seu potencial, desenvolver potenciais para o futuro. Que Brasil nós queremos? Um Brasil de pessoas muito bem formadas,
muito bem trabalhadas, que entendam de ciência, de tecnologia, para poder criar um país novo, um país de, como eu vou dizer, de topo de linha, ou a gente vai permitir que não vamos deixar as nossas crianças sofrerem. É muito difícil a matemática, é muito difícil estudar física, é muito difícil estudar biologia. Não queremos que eles sofram. E as gerações que vêm no futuro, nas mãos de quem nós vamos entregar a nossa medicina, a nossa ciência, a nossa biologia? Nas mãos de quem? Se a gente não quer que esses filhos, esses netos, bisnetos, enfim, sofram. Se a gente quer que a educação seja cada vez mais fácil, que eles não fiquem traumatizados com isso. Do meu ponto de vista, eu me tornei muito mais forte quando eu tive que batalhar por uma nota. Eu não acho que isso tenha que ser assim, dessa forma, para sempre, ok? Mas eu entendo que existe uma forma de a gente pedir para uma criança, por exemplo, desafiar-se de forma prazerosa, gostosa. E quanto mais ela se desafia ainda pequena, mais ela vai querer saber, mais ela vai querer entrar naquele conhecimento. E se isso for prazeroso, e eu acho que a nova educação tem que ser assim, não precisa mais ser por uma nota, como era no nosso caso, era obrigação, mas que também nos tornava mais fortes e mais inteligentes, sim. Mas pode ser diferente. Só que eu entendo que o desafio desse ser crescer, melhorar, evoluir, ele tem que ser instituído dentro da educação. Eu entendo que o nosso eu sou, o nosso ser divino, ele tem o desejo de crescer, melhorar, evoluir, porque essa é a primeira lei do universo. Todo o universo é assim. Ele quer se tornar mais complexo, ele quer melhorar, ele quer evoluir. E isso pode não ser do nosso ponto de vista. Mas todo ser, toda pessoa que tem conexão com o eu sou, ela tenta melhorar e evoluir. Às vezes em coisas pequenas, como por exemplo, na forma que ela manifesta as suas emoções para outra pessoa. Tudo isto vai impactar o futuro do mercado de trabalho brasileiro. Tudo isso vai impactar. Porque nós teremos muitas empresas criando tecnologias novas. Grandes empresas? Não necessariamente. Às vezes, empresas pequenas, de fundo de quintal, com um laboratório bem pequeno, mas que têm muito conhecimento. Então, uma pessoa com muito conhecimento pode muitas coisas. E é por isso que este momento atual, ele nos faz olhar também para a educação. Porque o mercado de trabalho, o desenvolvimento das empresas, o crescimento de novos cargos, de novas funções que serão criados, ele vai se desenvolver, principalmente se nós tivermos pessoas com conhecimento bem especializado, bem amplo, bem estruturado, com as suas funções mentais também bem trabalhadas. Então, isso não é algo isolado. O mercado de trabalho, ele não é algo que está ali como aparece na nossa metáfora, cercado por uma geleira pegando fogo. O mercado de trabalho, ele não está isolado. Ele está conectado com absolutamente tudo, diferente do que aparece na metáfora, que é o ponto de vista dessas pessoas que estão polarizadas, desses grupos que estão perdidos, brigando entre si e discutindo qual o melhor ponto de vista. Como a gente perde tempo nisso, meu Deus, como a gente perde tempo. A questão é que as pessoas, elas apenas querem ter razão. Elas apenas querem ganhar a discussão. Quando a gente conseguir entender e largar isso e
pare de escutar tanta notícia, pare de escutar tanta propaganda. Propaganda, não propaganda de. Não é propaganda de produtos, é propaganda de pessoas, né? As pessoas fazem uma propaganda muito boa. Como eu já falei para vocês, a gente cria vilões e heróis muito facilmente na cabeça das pessoas. É só você dar uma notícia da forma como ela tem que ser dada. Então, se você assistir sempre o mesmo canal, você vai ter sempre as mesmas opiniões. Se você mudar o canal, você vai ter outras opiniões. E você vai perceber que existe sim um discurso coerente. Mas esse discurso coerente não necessariamente é a verdade. Então, por favor, expanda seus horizontes e olhe para todos os lados. E olhe para essas tantas e tantas opiniões que vêm sendo dadas e que não necessariamente elas são totalmente verdade. Então, não fique parado esperando as coisas caírem do céu. Esse é o meu recado para você. Não fique parado. Nós estamos transformando isso. E a cultura, as opiniões, os conhecimentos do futuro, eles partem daquilo que nós fazemos hoje. O nosso futuro parte daquilo que nós fazemos hoje. Então, ficar parado no meio da estrada como se fosse uma pedra, esperando que alguém chute você, é, no mínimo, um lugar desconfortável, por mais que você ache que você está na sua zona de conforto. Em algum momento, alguém vai chutar essa pedra. Então, vamos, por favor, nos dar as mãos nesse momento e criar esse movimento dessa nova cultura, desse novo conhecimento, desse novo impulso de podermos crescer. Se existe esse grupo que eu falei, que está crescendo, que está inclusive saindo do seu estado de social, econômico e passando para um grupo, né, mais melhor, digamos assim, financeiramente falando, eu acho que nós podemos fazer esse movimento. Nós podemos entender esse movimento como um movimento positivo. O que não pode é a gente ficar dando desculpas para não fazer movimento, certo? Então, assim, era isso que eu queria falar para você, mas eu tenho um convite para fazer para você. Hoje à noite eu vou fazer uma leitura ao vivo no meu Instagram. Então, se você quer assistir, vá no meu Instagram, me siga, @karenlege.oficial, é o meu Instagram, e eu vou fazer essa leitura. Eu vou sortear alguém para ser lido lá na hora. E tem saído umas leituras muito lindas, então vem me acompanhar nessa empreitada. Dia 6 de julho, nós iniciamos a segunda semana de Conexão com Eu Sou. Para você que participou da primeira, tenho certeza que você vai gostar e vai querer participar da segunda semana de Conexão com Eu Sou. E no dia 13 de julho, nós teremos um webinário, Registros Akáshicos, a maior biblioteca do universo. Então, eu deixo aqui esses convites para você, vou deixar mais informações aqui abaixo e espero você lá. Um grande beijo no teu coração e até semana que vem.